Olá, boa noite para você que acompanha o TJ UFSC. Meu nome é Maria Voldan e eu vou te fazer companhia durante essa edição do jornal. Hoje você confere: UFSC emite nota sobre desdobramentos da Operação Ouvidos Moucos, dados atualizados da Covid-19 em Santa Catarina e uma matéria especial sobre violência contra os idosos. Não sai daí, que é tudo isso logo depois da vinheta. Bem, e nós começamos o jornal de hoje com informações sobre os desdobramentos da Operação Ouvidos Moucos, que investiga supostas fraudes em contratos de fundações da Universidade Federal de Santa Catarina. Na última terça-feira, a Justiça aceitou parcialmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra 13 investigados. A juíza da primeira vara criminal de Florianópolis, Janaína Cassol Machado, desconsiderou o crime de lavagem de dinheiro, mas acatou o pedido para os crimes funcionais de peculato e concussão, que consistem na vantagem indevida por conta da função. A princípio, em 2018, a Polícia Federal indiciou 23 pessoas. O MPF recebeu o processo e entendeu que 13 pessoas cometeram crimes e enviou os nomes à Justiça. Dentre os acusados estão o filho do ex-reitor Luiz Carlos Cancellier e o atual secretário de Educação de Florianópolis. Dos 13 investigados, a maioria continua em seus cargos como professores na universidade, 2 mudaram de departamento e também houve um caso de aposentadoria. Segundo o EPF, parte dos indiciados teria destinado verbas de bolsas para complementar os próprios salários ou de terceiros, supostamente sem a prestação dos devidos serviços. A investigação revelou também que fundações de apoio teriam contratado serviços de forma irregular com dinheiro público. Ontem, a UFSC emitiu uma nota em que afirma, abre aspas, neste momento, queremos externar nosso total apoio e solidariedade aos servidores que já sofreram abuso de autoridade e aguardam há 1.158 dias a oportunidade de se defenderem juridicamente. Todos são inocentes até prova em contrário, e esperamos que nossos colegas sejam tratados com base nesse princípio constitucional e na Lei Cancellier, a Lei nº 13.869, de 2019, que coíbe o abuso de autoridade. A comunidade universitária ainda se recupera dos momentos trágicos que viveu em 2017, vítima de uma operação baseada no abuso de autoridade e que significou uma ruptura com o Estado democrático de direito. A cada nova etapa, a UFSC reafirma seus compromissos com a verdade e segue de portas abertas, reforçando a transparência e a lisura de seus processos. Fecha aspas. Ontem, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Ubaldo César Baltazar, realizou uma coletiva de imprensa para comentar o caso. Quando houve a operação que se instalou na universidade, provocando aqueles acontecimentos tão trágicos, a acusação era uma, de desvio de dinheiro público, e uma acusação ao reitor sobre fatos que ocorreram antes do início da sua gestão. Então, na realidade, quando a gente lê agora a aceitação da denúncia, a peça da juíza Janaína Cassol, nós verificamos que a desproporção de valores entre aquele primeiro momento com 80 milhões e agora com 3 milhões, e ainda assim eram 23 inicialmente acusados, indiciados pelo menos, e agora são 13. Nós não temos a menor dúvida de que são 13 pessoas que estão pagando um preço alto pelo fato de terem as universidades públicas federais já há algum tempo iniciado um processo de desgaste por parte de alguns setores do Estado brasileiro. O que nós fizemos foi trabalhar com mais afinco para tentar evitar esse tipo de acusação. Nós temos certeza que são infundadas.
da Operação Ouvidos Mou. Segundo o reitor, a universidade sempre esteve à disposição das investigações e forneceu informações quando solicitado. Para evitar maiores danos, a universidade criou uma comissão que está desenvolvendo um sistema de transparência de finanças, que abarca todas as despesas e pagamentos realizados pela universidade. O sistema deveria ter sido lançado na metade desse ano. Entretanto, por conta da pandemia, o lançamento foi adiado para o ano que vem. Mudando de assunto, agora vamos conferir os dados da pandemia de Covid-19 em Santa Catarina. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, já foram registrados 311.393 casos confirmados conhecidos de Covid-19 no estado. Destes, 286.452 são considerados recuperados, enquanto 21.536 continuam em acompanhamento. No total, o novo coronavírus já provocou 3.405 mortes no estado. A taxa de letalidade atual é de 1,09%. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre uma estatística preocupante. Os 3 primeiros meses de 2020 carregam com eles a estatística de que o número de denúncias para o Disque 100 de violência contra os idosos aumentaram 567%. Confira na matéria. Os meses de março, abril e maio marcaram o início do isolamento social, com medidas mais rigorosas de combate à Covid-19. Para a população idosa que faz parte do grupo de risco, o recado parecia único: fique em casa. Ao mesmo tempo, o primeiro trimestre de 2020 também foi marcado pelo aumento de 567% no número de denúncias no canal de queixas de violação contra o idoso, o Disque 100. Dados como esse levam as pessoas idosas a serem consideradas a segunda parcela da população mais vulnerável à violência, ficando atrás apenas das crianças e dos adolescentes. Isso foi o que mostrou um relatório da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos de 2019. Mas para combater essa violência, é preciso compreender o que ela significa. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a violência contra o idoso é definida como ação única ou repetida ou falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento onde exista expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. Porque quando a gente fala de violência, a gente tem a violência física, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência econômica, a gente tem a violência moral, a gente tem o abandono, a gente tem a negligência e a gente tem também, inclusive, o que a gente chama de violência medicamentosa, que é, muitas vezes, o aumento ou a diminuição de medicações, né, para que o idoso tenha acesso. Isso também é uma coisa bastante complexa. O que deve acontecer é que ambos, tanto os familiares quanto os cuidadores, devem ter um cuidado e sempre procurar observar a postura do idoso. Por exemplo, o idoso é um idoso muito falante, ele gosta de se comunicar, gosta de rir, ficar perto da família, e do nada tem uma postura mais introvertida, que é ficar dentro de casa, não come direito, não fala, tem alguns sintomas mais depressivos, assim. Isso é um sinal muito claro que ele está podendo sofrer algum tipo de abuso. A maioria das violências são promovidas por pessoas do convívio familiar, dentro da própria casa. Esse fator torna o assunto ainda mais delicado. Segundo o relatório de 2019 do Disque 100, 81% das agressões ocorrem na casa da vítima. Além disso, 65% dos suspeitos das violências são os filhos. Que a partir do momento que eles são abandonados ou negligenciados, o estado de autonomia deles e saúde no geral decai muito. Seja qual for o tipo de violência, a recomendação é que toda agressão seja denunciada, mas muitas vezes isso não acontece. Então, muitas vezes a pessoa não vai querer fazer, por
N questões que estão envolvidas ali, né? É muito delicado que esse tipo de violência que a pessoa idosa se acomete. O idoso pode ter medo de represálias em relação àquilo que pode acontecer com ele, né? Dependendo da situação, ele pode até estar numa situação de risco de vida, às vezes tem culpa, vergonha, então acho que todas essas coisas perpassam esse universo de agressão física, psicológica, num contexto familiar. Mas temos que sempre lembrar que é violência que não deve ser deixado de ir atrás, né? De buscar preservar a saúde, a vida dessa pessoa idosa, né? Então, a gente está aí para atender, receber as ligações e denúncias e dar os devidos encaminhamentos. Então, 32516936, esse número, ele é o WhatsApp e também é telefone fixo. E se a pessoa quiser fazer de forma anônima, também vai ser respeitado. Isso é bem importante, porque quando a gente fala em violência, mais de 80% elas acontecem dentro de casa e geralmente quem está envolvido é um familiar. Então, quem vai observar essa violência é a pessoa idosa, que muitas vezes nem vai saber que é violência, ou outro familiar. Em 2018, 1.225 denúncias de violência contra a população idosa foram feitas no Disque Denúncia dos Direitos Humanos em Santa Catarina. Esse número, em 2019, subiu para 1.627. Para que esses números caiam, é importante se manter alerta em todos os momentos com a situação de parentes, vizinhos e amigos. Mesmo com o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, é necessário denunciar e combater todos os tipos de violência contra a população idosa. Além da assistência social, as denúncias também podem ser feitas no canal Disque 100, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, inclusive em feriados. As denúncias também podem ser feitas no 190, número da polícia local, e também através do aplicativo Projeta Brasil, que utiliza a mesma central do Disque 100. O TJ UFSC de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.